Olá, meu amado, minha amada, você que está aqui comigo nessa aula de número 3 sobre a noiva triunfante, e hoje vamos falar sobre a descoberta e a construção da verdadeira identidade. Deus nos fez como seus filhos únicos, e para que possamos nos movimentar como noiva triunfante, como igreja triunfante, nós precisamos nos mover de acordo com a identidade que Ele nos deu. Quero começar com vocês a ler Mateus capítulo 18, versículo 15, que é a base dessa ministração, desta aula, que diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Olha que versículo incrível, ou seja, precisa haver comunicação, precisa haver comunhão, unidade entre os discípulos de Jesus que formam a sua igreja, para que a gente possa então praticar o restante dos versículos a seguir. Veja agora o versículo 18. Então, primeiro ele fala dos irmãos estarem bem para ter a comunicação. E na sequência, ele já trata no versículo 18, ele já fala: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha que incrível. Então, primeiro ele trata da relação, do conserto de problemas que pode haver entre discípulos na igreja de Jesus. Entende-se discípulos todo aquele que aceitou Jesus no coração. Logo, se você aceita Jesus no coração, é um pastor. Se você aceita, é um apóstolo, ou um evangelista, ou um mestre, ou uma simples ovelha do Senhor que está no rebanho ali, é necessário que se mantenha a comunicação em todas as esferas, não utilizando de níveis hierárquicos da eclésia, né? Uma hierarquia da igreja. Não, todos são iguais nesse quesito. Então, primeiro você se conserta, depois você se reúne e, tendo a relação limpa e transparente entre a igreja, concordam com alguma coisa. Então, não adianta tentar concordar sem antes ter a relação consertada e transparente entre os discípulos. Isso é muito importante, meu amado. Que muitas pessoas mudam de igreja, saem da igreja porque não entenderam desta forma e por isso então, por não concordarem com alguma liderança que teve ou brigou com algum irmão da igreja, vai para outro lugar e chega no outro lugar, tem a mesma dificuldade em concordar e a vida não anda, porque a sua identidade não está firmada, que é como noiva gloriosa, você deve o quê? Estar unido com os discípulos de Jesus para se formar a igreja e Jesus estar no meio delas. Então é bom que você se conserte logo, porque um discípulo de Jesus que não tem essa relação transparente com os irmãos da igreja, uma relação de cumplicidade, uma relação de amor que lança fora todo medo, a tendência é ele não estar em paz, e por não estar em paz, que o Espírito de Deus está nele, e por não estar em paz, ele não consegue se movimentar e firmar a sua identidade como igreja de Jesus. Então eu quero citar alguns pontos aqui para que você possa identificar e corrigir e se movimentar de maneira correta para você ter a tua identidade. Número 1, a verdadeira identidade está relacionada com as características que definem o ser do discípulo. Jeremias 29:11 diz que é o Senhor quem sabe os planos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Ele já te fez com características e essas características Ele vai trabalhar nelas, em você, para que você se descubra quem você é. Salmo 139, versículo 16 e 17 ainda diz que Ele te conhecia antes da formação do mundo. Ele já tinha te escolhido, você sendo santo e irrepreensível perante Ele, Ele nos predestinou e nos adotou como seus filhos, por intermédio de Jesus Cristo. Está em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Ele nos adotou como filhos e precisa ter o que então? Paz entre os filhos.
E aí vem o Salmo 139. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles determinado, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, ele te fez da forma que você é e você tem que se aceitar. Não você olhar para o próximo e falar, eu quero ser igual àquele outro. Não, você é você com essas características. Hoje você tem que ser melhor do que você ontem. Não comparar você com outra pessoa. Isso é muito importante. Que muitas pessoas fazem sucesso e sabem conviver com isso. Outras pessoas buscam o sucesso porque veem o sucesso em outros e não adquirem o sucesso nunca. Então seja você mesmo. Deus te chamou para ser você mesmo. Se você fizer o curso Fundamentos da nossa plataforma de ensino, você vai entender que Deus tem um plano especial para você, para a tua família, para a sua vida. E você pode desfrutar desse plano sendo você mesmo. Número 2. A verdadeira identidade é conhecida e construída por revelação, entendimento e prática. Primeiro você entende por revelação do Espírito Santo quem é você. Você entende que você é você, né? Em Apocalipse 19:10 diz o quê? Que é a operação do Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus. Ou seja, o testemunho de Jesus na sua vida é a própria profecia para as outras pessoas de quem é você. Existem muitas pessoas que se assemelham a mim e se assemelham a você, e elas precisam ver essa diferença em nós para que o Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus em nós, faça a obra na vida delas. Então você tem que ter a revelação do Espírito Santo. Quem é você? Você nasceu para quê? Certo? Número 2, 2b, por entendimento. É o mesmo que discernimento. Eu preciso discernir o que é para mim e o que não é para mim. Salmos 32:9 diz assim: não sejais como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Nós não precisamos ouvir o que precisamos fazer 2, 3 ou 4 vezes. Não, nós ouvimos uma vez e já praticamos. Porque nós não somos como cavalo nem como mula. Nós precisamos desse entendimento. E para isso, o próprio salmista, ele pede desse entendimento lá em Salmos 119, versículo 169. Diz assim, ó: chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, a nossa identidade precisa ser entendida por você. Então peça ao Senhor para que Ele, além de revelar a você, que você entenda, para você ter a tua vida em abundância e ser essa noiva triunfante. E tem 2C, praticar. Lembra que Abraão, ele saiu da terra porque Deus falou para ele sair da terra pela fé, e que Deus iria mostrar uma terra para ele, e através dele seria bendita todas as nações da terra. Ele se movimentou pela fé, mas ele se movimentou, ele praticou. Existem coisas que nós temos a revelação, que nós entendemos, mas nós não praticamos. E porque não praticamos, não somos uma noiva triunfante. Estamos o quê? Correndo atrás do rabo. Nunca saímos do lugar. E tem 3. A paternidade tem a responsabilidade de afirmar a verdadeira identidade na vida das pessoas. Você tem que entender que quem é teu Pai Celestial é o Senhor. Olha o que diz lá no livro de 1 Coríntios 4, versículos 14 e 15. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Deus colocou você num determinado lugar, Deus colocou você numa determinada posição, porque Ele quer fazer algo em você neste lugar. Por isso, como o apóstolo Paulo foi colocado para o povo de Corinto, Deus colocou também pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e mestres para te ensinar, para edificar o que você é, não para te transformar numa outra pessoa, não, para transformar você no seu melhor.
na noiva triunfante de Jesus. Número 4, não se submeta às projeções de identidade das outras pessoas, seja quem for. Ou seja, não queira ser ninguém, queira buscar a tua identidade. Se você é um pedreiro, vai ser o melhor pedreiro. Não queira mudar para ser outra coisa, mas seja o melhor naquilo que Deus te posicionou para ser. Lembra de Saul, quando ofereceu a armadura dele para Davi ir lutar contra Golias? Veja só, Saul, ele não quis ir lutar, mas quis emprestar aquela armadura para Davi. E Davi então coloca a armadura, mas não lhe serviu, porque Davi tinha uma característica, Davi tinha um corpo, Davi tinha uma mente, e aquilo iria atrapalhar ele a movimentar a funda. Ele não ia ter liberdade para movimentar. E muitas vezes nós não temos liberdade porque queremos fazer o que é do outro, não o que é nosso. Se você é um bom cozinheiro, vai cozinhar, seja o melhor cozinheiro. Se você é um diácono, seja um bom diácono, o melhor diácono. Se você é um pastor, vai cuidar de ovelhas, e assim por diante. Não se submeta a outra identidade, seja você mesmo. Há uma guerra intensa e violenta causada pelo ocultismo e pela confusão. Olha o que diz Isaías 60, versículos de 1 a 3. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor de que nasceu. Ou seja, muitas vezes ficamos o quê? Oculta a nossa própria identidade. Ficamos com vergonha de olhar quem nós somos. Pega os últimos 5 anos e veja o que você fez. É isso que você é. Os últimos 5 anos definem quem você é. Então, aperfeiçoe-se nisso que você já tentou fazer nos últimos 5 anos, debaixo desta palavra, e vai dar certo. Então, esse ocultismo gera confusão na mente, e na confusão da mente você não se movimenta como uma noiva poderosa de Jesus. Noiva poderosa de Jesus, eu declaro sobre a tua vida hoje, que caia por terra toda a confusão, todo o ocultismo de quem é você. Deus te fez nesse tempo porque você tem que prosperar nesse tempo, você tem que avançar nesse tempo, em meio a guerras, em meio a confusões, em meio de tantos demônios que estão soltos sobre a terra enquanto eu estou gravando este vídeo. Mas nós seremos triunfantes, porque assim é a história que Deus instituiu para nós, o nosso Pai Celestial. Número 6, a verdadeira identidade descoberta e construída leva a pessoa ao lugar de convergência. O que é lugar de convergência? O plano perfeito que Deus tem para você. Você convergir o teu caminho para o plano bom, perfeito e agradável que Ele tem para você. Para isso precisamos o quê? Renovar a nossa mente e nos submeter a quem nós somos. Eu quero ser melhor hoje do que eu era ontem, mas eu quero continuar sendo eu. Muitas pessoas chegam a mim e falam: pastor, mas você é assim, você é assado. Sim, eu sou assim, eu sou assado. Deus me fez assim e Deus me fez assado. Hoje eu quero, de acordo com a revelação da palavra, com o entendimento da palavra e com a prática da palavra, ser um ser melhorado. Um filho melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã melhor do que hoje. Por isso, então, eu quero estar o quê? Nessa convergência das minhas atitudes, das minhas práticas com a vontade de Deus, para que eu siga o plano que Ele tem para a minha vida e para a minha família. Número 7 e último, a verdadeira identidade de cada discípulo e a noiva triunfante. Nós fomos escolhidos por Deus para triunfar em meio a uma batalha, uma guerra. Não é o que eu acho ou o que você acha, meu amado, é a guerra que estamos travando. 2 Timóteo 2,4 diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Se fomos convocados para a guerra do reino de Deus numa noiva triunfante, temos um cabeça, temos um general que não perde nenhuma batalha, eu não tenho que me preocupar com discussões desta vida. Não estou falando para você não se preocupar com o teu trabalho, com a tua família, não é isso. É se preocupar com desânimo. Nós precisamos aniquilar o desânimo da nossa vida, aniquilar as palavras que recebemos contrária, porque
Toda palavra contrária que recebemos, ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todo erro de liderança sobre nós é porque Deus assim permitiu, porque quer tratar uma área da nossa vida. Nós precisamos crescer, amadurecer e entender que, como noivas triunfante, eu sei quem eu sei que sou discípulo de Jesus e eu quero me movimentar de acordo com o que Jesus falou. Então trate-me, Senhor. Se há alguma área na minha vida que precisa estar na cruz, então coloque da cruz, Pai. Coloque a minha prova, sonda-me, Senhor, o meu coração, para que eu possa enxergar as minhas deficiências, porque eu quero me movimentar com uma noiva triunfante, como a noiva de Cantares, capítulo 6, versículos 4 e versículo 10, que diz assim: Formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Quem é esta? Sou eu, sou você, a igreja de Jesus, que está literalmente crucificada com ele na cruz, mas também ressurreta com ele para uma vida triunfante. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo você na sua verdadeira identidade, junto com o corpo de Cristo, com o canal restabelecido entre os irmãos, triunfar neste tempo ainda. Deus quer fazer milagres em você e através de você, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a nossa última aula, em nome de Jesus. Tchau, tchau.